Fala galera, aqui é o Drake, e se você estivesse envolvido em uma guerra de organizações de espionagem, o que você faria? Começamos em 2019, na capital da Tchequia, a cidade de Praga, e vemos o agente Joey rastejando dentro de um quarto, e ele está bem ferido. Então um caçador que estava ali procurando, entra num lugar para terminar o serviço de uma vez por todas, e para evitar o pior, o cara machucado se finge de finalizado para passar batido. Isso faz com que o sujeito abaixe a guarda, e nesse momento de distração, o Joey vira o jogo e começa a acertá-lo diversas vezes, até que finalmente o finaliza com um chumbo bem na cabeça. E quando o coitado acha que está tudo resolvido, ele acaba sendo surpreendido pela Lara, que já chega o atacando, e nesse momento os dois começam a lutar. Aí a mulher acaba saltando junto com ele de uma janela, e ao caírem em cima do carro, os dois do nada começam a flertar enquanto tentam se finalizar. Daí, 5 anos se passam, e no presente, os dois estão juntos na Polônia, como dois pombinhos. Ao acordar, o Joey parece meio estranho, justamente por ter sonhado com o que ocorreu em Praga, mas a Lara logo lhe adianta que eles têm um compromisso com um casal francês, e um tempo depois, os vemos no encontro com essas pessoas, que são Roland e a Bridget. E como dois bons mentirosos, eles mentem sobre terem se conhecido no Brasil, especificamente em São Paulo, quando Joey estava em uma viagem de negócios. Fora que os dois contam uma história scriptada, sobre o fato do loiro ter toque. E ao ouvirem isso, o casal de franceses obviamente cai nessa ladainha. E aí no momento em que o Joey olha para o céu, a Lara saca na mesma hora o que deve fazer. Dessa forma, a mulher informa que eles devem ir o quanto antes. E como Roland está machucado e não gosta muito de contato com a natureza, a Bridget irá passear junto com um casal sacana. Logo em seguida, os três estão reunidos no chalé, e como a Lara está demorando, o Joey vai cobrá-la, e a mulher simplesmente tira um rádio militar de dentro do seu secador de cabelo. E vendo o seu namorado, ela lhe informa que vai precisar ficar na retaguarda, para rastrear o alvo dos dois. E galera, aqui a gente tem uma referência interessante, que pode ser considerada como metalinguagem, porque pra quem não percebeu, a atriz que interpreta a Bridget é a Isis Valverde, e na cena em que os casais estão juntos, ela comenta que a sua mãe é brasileira, ou seja, a atriz está referenciando as suas próprias origens através da personagem. Mas voltando para o filme, por mais que o Joey não goste muito da ideia, ele não tem muito o que fazer a não ser aceitar a decisão da Lara. Dessa maneira, ele e a Bridget vão sozinhos até o tour pela região, que está falando sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E conforme os dois andam, o agente nota que o avião que ele já tinha visto antes está cada vez mais próximo. Por outro lado, a Bridget até se questiona se há um aeroporto por perto, e o Joey deixa claro que não, o que deixa tudo ainda mais suspeito. E nesse momento, vemos que dentro da aeronave, alguém finaliza os dois pilotos com balas bem na nuca deles, o que obviamente faz o avião cair poucos metros à frente da excursão. Ao notar o acidente, o grupo obviamente se aproxima para ver o que aconteceu, e por mais que o Joey insista para a Bridget ficar afastada, a mulher insiste em se aproximar justamente por ser uma doutora, e enquanto o resto das pessoas fica para trás, a dupla chega perto das vítimas, apenas para notarem uma tatuagem de um triângulo em seus pescoços. Isso assusta a Bridget, que se pergunta onde o responsável pelas duas finalizações está, e o Joey também fica em choque, não só por conta disso, como também pelo fato de saber o que está acontecendo. E no momento em que a garota nota que o rádio está funcionando, o agente é esperto em quebrá-lo para evitar o pior. Em seguida, o Joey decide descobrir o motivo do piloto ter sido finalizado, e ao pegar uma lâmina, o agente consegue cortar a barriga do cadáver, e ao enfiar a mão lá dentro, ele consegue recuperar algo parecido com uma pílula grande. Em paralelo, conhecemos o Kirby, que está com acesso ao áudio do avião, e ao reconhecer a voz do cara, ele informa o seu chefe, o Ronald, que se trata de um agente que sumiu em Praga há muitos anos atrás. Daí, o Grisalho ordena que o cara mande o capanga mais próximo para resolver essa situação, mas ao descobrir que aquele que está perto do acidente é o Chester, o engravatado simplesmente reluta na hora de chamá-lo. Então, um grupo de atiradores começa a cercar o avião acidentado, e notando a vinda desses caras, o Joey manda a Bridget não dizer nada sobre o que fizeram ali. Ao serem rendidos, o líder do grupo chamado Orlen aparece para interrogá-los, e no momento em que a Morena comenta que estão apenas esperando a polícia, o cara deixa claro que as autoridades não são necessárias. Na sequência, o Orlen questiona o porquê de a Bridget querer se aproximar do acidente, mesmo sendo apenas uma civil, ou seja, o cara rapidamente chega à conclusão de que ela é uma enfermeira, e ao notar o desconforto na cara da mulher ao concordar, o malandro finaliza ela com uma bala na testa, justamente por ela ter mentido, e como médica, ela ficou brava ao ser reconhecida como enfermeira. Agora sobre o Joey, ele não fica assustado ao ser ameaçado pelo Orlen, e o cara tenta arrancar alguma informação do agente, que se mantém firme e não dá as respostas que o mercenário quer, e ao sugerir que o cara procure dentro do avião, um dos atiradores fica vigiando o loiro. Porém, essa é a brecha para o cara desarmar o capanga facilmente, e ao tomar a sua arma, ele finaliza não só o coitado, como os outros soldados, e nessa brecha, o Joey sai correndo pela floresta, enquanto é alvejado pelos inimigos, só que ele consegue despistá-los nesse primeiro momento. No entanto, como eles são numerosos, não demora muito para os soldados se espalharem rapidamente pela floresta, e o Orlen até lhe avisa que está cercado. E para piorar, o plano do mercenário é tomar todos o resort em que a Lara está como reféns, só que o Joey não dá a mínima, e na hora em que o líder da equipe sai dali, o agente abate um dos blindados dos soldados, e em seguida ele rouba uma moto de um deles, e o cara consegue fugir de volta para a cidade, e ele acaba vendo um cara de vermelho caindo duro no meio da rua. Daí, ao entrar numa loja aleatória, o Joey consegue finalmente fazer uma ligação. Em paralelo,
o Ronald e o Kirby discutem sobre o aparecimento dos dois agentes sumidos, o Orlin e o Archibald, e eles precisam ser contidos para evitarem mais danos. Caso contrário, eles dois estarão ferrados. Então vemos que o Chester finalmente entra em contato com o engravatado. Aí ao descobrir que o alvo é o Archibald, o velho parece um pouco relutante, só que aceita o serviço, e após essa ligação, o Ronald é chamado pelo próprio Joey, que descobrimos ser o tal Archibald. Então os dois começam a conversar, e aí por mais que o Ronald tente blefar sobre não saber o que está acontecendo e onde seu antigo agente está, o Joey não cai nessa ladainha. Com isso, o finalizador começa a blefar para cima do Ronald, dizendo que sabe que o Orlin está ali, e que ele é o responsável não só pelas finalizações do avião, como também pela captura da pílula que estava com o piloto, que na verdade é um pendrive. E vemos que essa é uma mentira, já que o Joey está com o equipamento em mãos. Daí, o loiro se oferece para trabalhar com Ronald por uma última vez, mas com algumas condições. A primeira é que depois dele recuperar o pendrive, os agentes devem esquecê-lo, e a segunda é que o Chester pare de persegui-lo, ou seja, o cara também sabe que seu antigo companheiro está ali para finalizá-lo. Daí os dois também comentam sobre o conteúdo do pendrive, coisa que os dois acreditam ser do DEA. E para quem não sabe, o DEA é a Drug Enforcement Administration, e nos Estados Unidos, essa é a agência federal que é responsável pelo combate ao tráfico e ao abuso de substâncias proibidas. Pode ser que aquele pendrive possua informações sobre a corrupção nessa instituição, ou pistas sobre cartéis, criminosos internacionais e por aí vai. Porém, antes de desligarem a ligação, o Ronald questiona qual é a relação que ele tem com a Lara, e o engravatado simplesmente não acredita que o cara se casou com a mulher que mandaram para finalizá-lo anos atrás. E depois de fazerem esse acordo, o grisalho manda o Kirby entrar em contato com a DEA, enquanto ele mesmo liga para o Chester e explica ao veterano que ele deve ajudar a finalizar o Orlin, para em seguida acabar com o Joey e a Lara. Assim conhecemos o representante dessa agência, ele é o Chris. Com isso, os dois começam a discutir sobre a tal situação, porque enquanto o funcionário do DEA precisa recuperar o pendrive a todo custo e insiste em não dar mais informações sobre o dispositivo, o Ronald deixa claro que ele também precisa daquilo, caso contrário, o dele é que vai estar na reta. Isso faz os dois chegarem a um acordo, e quando o Chris questiona quem é que está por trás disso, o engravatado lhe mostra uma lista de possíveis agentes da Alarum, e mesmo que a princípio o cara da DEA não acredite nisso, justamente por se tratar de uma organização que muitos acham que não existe, o Ronald insiste nessa ideia, e esclarece que o objetivo deles é destruir toda a rede de inteligência global. Por outro lado, vemos que a Lara está de volta ao restaurante, e ao observar tudo pela janela, ela é abordada pelo Roland, e os dois logo se assustam ao ver a fumaça por conta da queda do avião. E enquanto o francês se preocupa por estar vindo da região em que a Bridget e o Joey estão, a mulher usa seu comunicador para falar com alguém e reportar sobre a situação. E com o passar do tempo, eles não possuem nenhuma notícia dos dois, até que percebem a aproximação do restante do grupo da excursão. Só que a garota nota que em seu comunicador há uma mensagem a mandando tirar o Roland dali em segurança. Então, sem nem explicar o que está rolando, a morena pega o cara e o leva até o chalé. Lá, a Lara quebra um espelho e entrega ao Roland um caco de vidro para que o cara se defenda. E ela explica que se a Bridget ainda estiver viva, o Joe irá ajudá-la. E após isso, vemos que a moça é na verdade loira. Desse jeito, a gente se prepara com seus equipamentos táticos. E para começar, a Lara vai até a floresta e programa sua mala para se autodestruir. E infelizmente a Bridget não está mais viva. A coitada tomou um pipoco bem na cabeça. Só que a Isis Valverde está acostumada com isso, já que uma outra personagem dela, a Sereia, também levou um tiro no filme O Canto da Sereia. Mas pelo menos agora foi internacional, né? E também em um filme do Sylvester Stallone. Voltando ao filme, ela nota a chegada do Orlin e do resto da sua equipe no resort. E vemos que o cara que está contratando um mercenário vai impedir que as autoridades cheguem no lugar. Ou seja, os coitados estão completamente sozinhos e sem a menor chance de serem apoiados nessa situação. E percebendo isso, ela decide reportar a informação pelo seu comunicador. Sabendo disso, a Lara volta até o seu chalé e logo adianta ao Roland que os atiradores vão chegar. E como eles não podem correr, a loira decide enfrentá-los ali mesmo. E no momento em que os dois primeiros inimigos se aproximam, a gente os surpreende e consegue abatê-los sem muitas dificuldades. E conforme sai do chalé para continuar a sua missão, ela recebe uma ligação do Joey. Aí os dois conversam sobre o que está acontecendo, e o loiro lhe revela sua localização, e o fato de Orlin e do Chester estarem na região. E ao marcarem um ponto de encontro, a loira desliga e volta para perto da base dos inimigos, além de avisar para o seu contato que vai começar a extrair os reféns que eles fizeram. Ao anoitecer, a mulher entra em ação e já começa finalizando um dos guardas. Entrando no local, ela acha os reféns sendo guardados por um outro capanga, que logo é finalizado sem muitos problemas. Em seguida, a Lara alerta para que as pessoas fiquem quietas ali, e após isso, a moça deixa o presunto do cara pelado. E no momento em que os soldados acham o coitado, eles percebem que o cara foi castrado. E para piorar, ela confirma essa informação depois de jogar a parte que foi arrancada. E como os caras ficam com medo depois de um outro soldado ser finalizado, a ideia deles é ir até os reféns para finalizar um por um até a Lara aparecer. Então, ao se aproximarem das pessoas, a loira surpreende os capangas e começa a bater cada um deles em sequência. O problema é que assim que o Crow chega, a agente começa a ser superada por ser bem mais fraca fisicamente que o cara, que consegue vencê-la rapidamente. Dessa forma, o soldado a leva para um interrogatório, e
E a princípio, a mulher se nega a lhe dar a resposta, mas ao ser ameaçada, o cara manda que a Lara mande um recado para o seu marido. Só que a malandra pega o seu comunicador e no momento de mostrar a mensagem para o Crawl, o dispositivo explode por ter sido programado para se autodestruir. E essa é a brecha perfeita para a agente finalizar todos ao seu redor, com exceção do Crawl. Nesse momento, os dois começam a lutar, e no meio dos golpes, a loira acaba sendo esfaqueada, mas não antes de conseguir derrubá-lo. E por mais que o cara tente pegar uma arma para finalizá-la, ele já não tem mais forças para lutar. Daí, no momento em que ele a questiona, a garota explica que é contratada pela Alarum, uma organização que não trabalha para empresas ou governo, e sim para si mesma. Por outro lado, o Chester já está com o piloto a caminho do Joey, e no momento em que ele pede para o rapaz pousar, vemos o veterano preparando uma injeção, e um tempo depois, o sujeito acaba caindo no chão, e é justamente esse cara que o Joey viu antes. E depois de receber a ligação do Ronald, o velho sai para caçar o Joey, sabendo que o seu velho amigo está na loja. E aí o veterano entra ali para procurá-lo, só que como ele não está mais ali, o agente volta para o seu quarto de hotel, onde é surpreendido pelo seu alvo, que está ali esperando com uma arma apontada para ele. Nesse momento, os dois conversam, e como o Chester ainda tem o seu ex-colega como alvo, o velho mente sobre o Ronald ter o impedido de finalizar o Joey, e que está ali apenas para caçar o Orlen junto com o loiro. E por mais que o veterano tente entrosar com ele, é óbvio que o finalizador não cai nas simpatias do Chester. Depois, o homem entra no banheiro para preparar uma injeção letal, e ao guardá-la, o Joey exige que seu ex-parceiro lhe entregue a substância, porque sabe que o sujeito não entrou ali apenas para tirar a água do joelho, e para piorar, ele a quebra. Na sequência, vemos os soldados cercando o prédio em que os dois estão, e eles não vão ter escolha a não ser lutar juntos. Então, Chester mostra que tem duas espingardas AA-12, que podem disparar até 300 vezes por minuto, e possuem um alcance efetivo de 100 metros. Ou seja, se você não ficar esperto, é capaz da bala sair pelo vídeo e te acertar aí de casa. Mas a parte engraçada disso tudo é que o Chester deu uma de CJ, porque o maluco sacou as espingardas do nada, então daqui a pouco ele deve arrumar uma RPG e um jetpack também. E para mostrar que não está pra brincadeira, alguns soldados desavisados até tentam invadir o hotel e acabam sendo finalizados pelo velho. E eu garanto que se o filme quisesse, essa cena seria bem gore, tanto que no decorrer do dia, o Orlen descobre que os seus homens não capturaram os dois ainda, simplesmente por estarem com medo. Aí o cara vai até o hotel, e ao ouvir que seus soldados ainda não fizeram nada por estarem receosos, o babaca se enfurece e finaliza 3 dos seus capangas de uma vez, para deixar claro ao restante deles que eles não devem ter medo do inimigo, e sim dele. Então, agora que seus soldados estão motivados por livre e espontânea pressão, eles se preparam para entrar. Já dentro do quarto do Chester, o velho vê a cicatriz que a Lara lhe causou no passado, e ao questionar o que aconteceu, o Joey explica que foi a sua esposa, e que atualmente ela é uma agente dupla e trabalha para a Alarum. Ao ouvir isso, o velho deixa claro que a moça logo irá manipulá-lo e traí-lo. Depois disso, enquanto Joey vê o Orlen chegando, o Chester sorrateiramente pega uma outra agulha escondida em sua roupa, e ao fingir que a sua coluna está travada, o seu ex-parceiro vai ajudá-lo, apenas para que o velho consiga aplicar a substância no finalizador, que agora tem apenas mais 1 hora de vida. E mesmo tendo sido traído pelo próprio colega, o Joey não tem o que fazer a não ser aceitar, porque sequer pode revidar. Afinal de contas, ele precisa do velho para vencer os soldados do lado de fora. Nesse momento, o Orlen manda todos eles alvejarem o prédio sem dó, para mostrar que está no controle da situação. E conforme os seus homens furam todo o prédio sem dó, o cara saca um lança-granadas para terminar de destruí-lo ainda mais por dentro. Daí, essa é a brecha perfeita para os seus capangas entrarem, e conforme os caras vão invadindo o prédio, eles são abatidos pela dupla, que vai conseguindo lidar com os caras facilmente, com as suas armas absurdamente apelonas, e em certo momento, o Joey acaba se desequilibrando e deixando o pendrive cair. Vendo isso, o Chester se enfurece por ter sido enganado pelo loiro esse tempo todo, e antes que o cara possa reagir, o velho consegue chutá-lo e recuperar o dispositivo sem muitos problemas, e isso força o Joey a se apressar. E então ele enfrenta os soldados de frente e simplesmente vai finalizando cada um deles. E galera, essa sequência de ação é muito esquisita, porque para começar, o Chester consegue quebrar uma parede de concreto usando uma única granada, sendo que as granadas de mão são usadas normalmente para fragmentação, e por conta disso elas possuem um potencial explosivo limitado, ou seja, elas ferem uma pessoa letalmente, mas devem causar danos superficiais a estruturas, e nem chegam perto de derrubar uma parede, porque se fosse assim, o Orlen tinha derrubado o prédio inteiro, só se for aquelas paredes de isopor, né, ou aqueles drywall bem vagabundo. Outro detalhe bem besta é que os soldados passaram a tarde inteira ao redor do prédio, e sequer cercaram ele, porque o Chester simplesmente saiu sem ser percebido, ou seja, os caras ficaram o dia inteiro olhando para 3 janelas, e não cuidaram do perímetro do lugar. Mas voltando ao filme, de alguma forma, o Joey se expõe a vários inimigos, e não tomou pelo menos um tiro de raspão, só que ele acaba sendo rendido pelo Orlen, que foi mais esperto e o surpreendeu. Com isso, descobrimos que o blefe de antes do Joey estava certo, pois o careca confirma que finalizou os pilotos do avião, e o seu motivo foi por ter descoberto uma traição do seu contratante, que é um agente da DEA. Sem contar que o Joey também revela que o Chester está com um pendrive, e agora deve estar a caminho do resort para acabar com a Lara. Dessa forma, os dois acabam fazendo uma aliança, porque os capangas do Orlen não vão dar conta do velho, e ao se unirem, os dois partem para o resort. Assim, no meio
meio da viagem, o Joey decide ligar para o Ronald, com a ideia de blefar contra o seu inimigo. O problema é que o Chester lhe deu o relatório sobre a missão, ou seja, o sacana sabe que o velho recuperou o pendrive e injetou o veneno no seu ex-parceiro. Mas mesmo estando na pior, o Joey deixa claro que depois de acabar com o velho, o engravatado vai ser o próximo. Na sequência, o Ronald, o Kirby e o Chris decidem que precisam não só recuperar esse pendrive a todo custo, como também impedir qualquer interferência que coloque o dispositivo em risco, porque o alvo deles é o Roland, que é dono de um banco que está lavando dinheiro de criminosos, e os arquivos possuem informações que podem comprometer toda a agência. Com isso, a ideia deles é mandar uma equipe clandestina para fazer o trabalho sujo, só que em segredo. E além disso, o Ronald e o Kirby pretendem bombardear todo lugar com drones, porque a ideia é que não sobre ninguém, seja aliado ou inimigo. Aí o engravatado negocia com um mercenário, que é malandro o suficiente para negociar com o Ronald e o Chris ao mesmo tempo. E acontece justamente como planejado pelos babacas, pois no meio do caminho, os finalizadores são surpreendidos pela chegada do drone, que mesmo tendo a vantagem de estar voando, de ser mais rápido e possuir armamento pesado, não acerta um disparo no carro. E então essa provavelmente é uma aeronave conduzida por um Stormtrooper do Star Wars, mas ao perder o controle da direção, o Warren acaba metendo o jeep deles dentro de uma casa, e ali os dois ficam unidos para conseguirem contra-atacar o drone, que volta a passar por cima deles para fuzilar a casa. Porém, uma brecha perfeita para os dois acontece, porque os homens do mercenário aparecem para tentar contra-atacar a aeronave, que consegue finalizá-los facilmente. Isso permite que a dupla saia da casa e mire contra o drone, que começa a ser fuzilado pelo Joey, que consegue destruí-lo sem muitos problemas, o que é bem conveniente, né? Já que nada que a aeronave dispara os acerta, e quando são eles que atiram, o drone tem a mesma resistência de um filtro de barro. Mas tudo bem, vamos deixar essa aí passar. Após isso, o Warren decide que é hora de trair o Joey, já que agora os drones estão fora da jogada, e no momento em que o cara está prestes a finalizar o loiro, algo acaba o impedindo. Em paralelo, vemos que depois de ter passado o rodo em todos os inimigos do resort, a Lara cuida de cada um dos seus ferimentos, e sabendo que seus adversários vão pegar pesado, ela usa uma mesa para montar uma barricada de corpos, e no momento em que o drone passa, os projéteis dele são defendidos pela pilha de cadáveres. Então, ao sobreviver a tudo isso, descobrimos que a Lara é responsável por finalizar o babaca, o que é bem irônico, né? Porque pelo que eu saiba, o Luke Cage é blindado contra projéteis, e depois de ser salvo pela sua noiva, os dois são quase explodidos novamente, mas no fim dá tudo certo. Ao amanhecer, o casal chega a um porto local, e antes que os dois possam sair, o Chester reaparece para lembrar o Joey de que o veneno vai fazer efeito em menos de 1 minuto, o que é engraçado, já que tudo que eles fizeram se passou em menos de 1 hora, o que é uma outra conveniência bem besta do roteiro. E ao desarmar o seu antigo parceiro, o veterano lhe dá a chance de se despedir da sua amada. Aí no momento em que a Lara se prepara para contar um segredo que tem escondido do Joey, a loira se dá conta de que o Chester falou sobre um veneno, apenas para o loiro comentar que é uma substância que o velho acha que injetou nele. Nesse momento, o veterano começa a passar mal, e então descobrimos que no momento em que o Chester saiu do hotel para procurá-lo na loja, o Joey revirou o seu quarto para achar a substância, pois ele sabia que o piloto caído no meio da rua havia sido vítima do velho. Por isso, o cara colocou o líquido para se diluir na vodka, porque sabe que o Chester beberia a bebida de qualquer maneira. E aquilo que foi injetado nele por ter ajudado o veterano, na verdade é água. Só que isso é contraditório, porque injetar água pura também não é bom, justamente por não ser compatível com o ambiente interno do corpo. Então, por mais que fosse uma quantidade baixa, o Joey poderia estar sofrendo vários problemas, como a hemólise, que é a água causando ruptura das células sanguíneas, ou o desequilíbrio eletrolítico, que é quando a água desequilibra os eletrólitos do corpo, o que poderia comprometer as atividades cardíacas e neurológicas do Joey, e até um edema cerebral poderia acontecer, porque a água iria aumentar o volume de líquido nos tecidos do corpo todo, o que inclui o cérebro. Isso seria fatal para o cara. Mas tudo bem, né? O ator é filho do Clint Westwood, então sobreviver a coisas humanamente impossíveis está no sangue da família. Ao descobrir isso, o Chester se impressiona, mas obviamente se desespera pelo fato de o jogo ter virado contra ele. Assim, ele oferece a sua ajuda ao Joey, deixando claro que irá apoiá-lo na batalha contra o Ronald, e isso convence o loiro, que entrega o antídoto ao seu ex-parceiro. No fim, um helicóptero se aproxima, e eles se perguntam se aquilo é ajuda ou mais inimigos. E galera, pra quem chegou até aqui, tá tentando entender o que de fato rolou nessa confusão toda, relaxa que você não tá sozinho. Esse filme, por trás das explosões, dos flertes em queda livre e das granadas quebrando concreto como se fossem martelos do Thor, talvez ele esteja falando sobre algo maior, a falência moral das agências de inteligência, onde ninguém é totalmente um herói, e todo mundo tem o próprio jogo para jogar. O Joe e a Lara são dois agentes que, mesmo vivendo um romance improvável, simbolizam um conflito eterno entre o dever e o sentimento. Estar junto, mas sempre com a pulga atrás da orelha. Já o Chester é o velho sistema tentando se agarrar ao poder, mesmo que isso custe a própria sanidade. E o tal pendrive, talvez mais do que dados do DEA, ele represente a verdade que todos querem esconder. Porque num mundo onde todos têm algo a perder, quem tem a verdade tem o poder. No fim das contas, a maior arma do filme não é uma AA-12, nem um drone, muito menos as frases de efeito. É a desconfiança. Todo mundo desconfia de todo mundo. E é justamente isso que move a trama inteira até o último segundo. Fala galera! Você acha que o trio Joey, Lara e Chester tem chance contra o Ronald e a sua galera cheia de cartas na manga? Ou vai sobrar pra eles no próximo round? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos
como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.